Olá a todos que, mesmo longe de casa, não querem deixar o Brasil. Meu nome é Valentina Lagos, tenho 28 anos e sou uma jogadora de vôlei estrangeira que atua na Liga Profissional Feminina do Brasil. Sou de Valparaíso, no Chile, e jogo vôlei há 18 anos. Hoje, gostaria de compartilhar com vocês por que vim jogar no Brasil e um acidente que mudou o meu destino para sempre. A história se passa no outono de 2021, durante um torneio de vôlei feminino especial por convite, realizado no Rio de Janeiro. Na época, com meus 1,88, eu era a bloqueadora central da seleção chilena, um pilar essencial do nosso ataque. Eu vinha me destacando na Liga Europeia e tinha certeza de que alcançaríamos bons resultados nesta competição. No entanto, algo aconteceu pouco antes do início do torneio que mudou tudo. Nossa principal estrela, Sofia Rojas, sofreu uma lesão no ligamento durante um treino. Ela era o nosso coração ofensivo e o espírito da equipe. Perdê-la foi como perder nosso braço direito. Ainda assim, as jogadoras restantes decidimos dar o nosso máximo e viajar para o Brasil. O campeonato foi realizado no Maracanãzinho e contou com a participação de 5 países: Brasil, Argentina, Estados Unidos, Itália e o nosso Chile. Todas as equipes eram de alto nível. Sinceramente, mesmo com a formação completa, seria um desafio, mas a realidade se mostrou muito mais cruel do que imaginávamos. No primeiro jogo, perdemos por 1-3 para o Brasil. Em seguida, fomos derrotadas de forma dolorosa por 0-3 pelos Estados Unidos. Depois, perdemos por 1-3 para a Itália. Com isso, era quase certo que terminaríamos em último lugar no nosso grupo. Os semblantes das minhas companheiras ficavam mais sombrios a cada dia e o silêncio pairava como uma pesada nuvem. Então, veio a batalha do destino contra a equipe anfitriã, a Argentina, substituindo o anfitrião Taiwan. O Maracanãzinho estava lotado, as arquibancadas estavam tingidas com as cores da bandeira argentina e os gritos de apoio ao Chile eram quase inaudíveis. A partida foi dominada pela Argentina do início ao fim. Lutamos com todas as forças, mas nossa falta de uma jogadora-chave finalmente nos derrubou. Perdemos o primeiro set por 21-25, o segundo por 19-25, o terceiro por 22-25, terminamos com uma derrota esmagadora de 0-3. Meu aproveitamento nos ataques foi de apenas 3 pontos e eu fui incapaz de bloquear o ataque adversário. Voltamos ao vestiário após o jogo e ninguém disse uma palavra. O destino de terminar em último lugar no grupo estava selado. Com as mãos trêmulas, peguei o celular e liguei para meus pais em Valparaíso. Mãe, pai, eu não aguento mais. Talvez eu realmente não tenha talento para o vôlei. Desabei em lágrimas na frente dos meus pais, através da tela. Em meus 18 anos de carreira no vôlei, nunca me senti tão inútil. Naquela noite, deitada sozinha no quarto do hotel, olhando para o teto, pensei: por que viemos até o Brasil para suportar tal humilhação? Do lado de fora, a vista noturna brilhante do Rio de Janeiro era deslumbrante, mas aquela beleza não me tocava. No dia seguinte, teríamos o último jogo contra a Colômbia, substituindo o Quênia. Mas isso não mudaria nossa classificação, era apenas uma formalidade. Enterrei o rosto no travesseiro e murmurei: chega, vou parar de jogar vôlei. Naquele momento, eu mal podia imaginar que um encontro que mudaria minha vida me esperava no dia seguinte. Acordei na manhã seguinte com o coração pesado. Praticamente não dormi, revirando na cama a noite toda. Olhei para o relógio, já eram 7 horas da manhã. Tínhamos o último jogo contra a Colômbia hoje, mas antes disso, eu queria um tempo para organizar meus pensamentos. Senti que se continuasse no quarto, a sensação de desespero da noite anterior me dominaria novamente. Então decidi sair e caminhar no Parque Lage, perto do hotel, para respirar o ar fresco da manhã e mudar meu estado de espírito. Parque Lage é um pequeno e encantador parque em uma área residencial, com árvores frondosas, onde a luz do sol se filtra nas folhas. A paisagem era muito bonita. Talvez por ser manhã de dia de semana, havia apenas algumas pessoas caminhando e se exercitando. Sentei-me em um banco, olhando para o céu e pensando no que fazer com o meu futuro. De repente, ouvi uma voz suave atrás de mim. Desculpe, você é uma jogadora da seleção chilena de vôlei? Virei-me
e vi uma menina em idade escolar e sua mãe paradas juntas. A menina perguntou-me educadamente, em português fluente. A mãe, que parecia ter pouco mais de 30 anos, era uma senhora gentil que segurava a mão da filha com ternura. A menina, chamada Isadora, ou Dora, de 9 anos, segurava cuidadosamente algo em suas mãos. Olhei mais de perto e descobri que era uma bandeira chilena feita à mão. Ela foi costurada com esmero usando tecidos vermelho, branco e azul, o que obviamente exigiu muito esforço. Ela também segurava um papel branco com Obrigada Chile escrito em português e abaixo uma linha que eu não conseguia entender. Mais tarde, descobri que era Gracias, que significa obrigada em espanhol chileno. Como uma criança de 9 anos pesquisou o espanhol chileno. Embora a caligrafia estivesse um pouco torta, pude sentir a dedicação dela. A mãe dela explicou educadamente. 1000 desculpas. Minha filha assistiu ao jogo ontem na televisão. Ela disse que queria vir agradecer a vocês de qualquer maneira. Me desculpe por incomodar logo cedo. Fiquei muito surpresa. No jogo de ontem, perdemos feio e foi um jogo em que as jogadoras argentinas se destacaram. Por que esta menininha queria agradecer a nós, as perdedoras? Dora disse timidamente: você jogou muito bem ontem, moça. Eu vi que você lutou até o último momento e achei isso incrível, embora tenham perdido. Foi um jogo muito bonito. Espero um dia ser como você, Valentina. No instante em que ouvi essas palavras, fiquei sem fala. Embora tenham perdido, foi muito bonito. Nunca desistir. Espero um dia ser como você. Em toda a minha carreira no vôlei, nunca ninguém tinha me dito algo assim quando eu era uma perdedora. Na Europa, o esporte é um mundo de resultados. Os vencedores são exaltados, os perdedores são esquecidos. Eu cresci nesse ambiente e é por isso que a derrota da noite passada me doeu tanto. Mas esta menina de 9 anos era completamente diferente. Ela transcendeu a vitória e a derrota, valorizando o processo do nosso jogo. Ela disse que nossa postura de lutar com todas as forças era bonita. A mãe dela acrescentou: minha filha começou a aprender vôlei aos 3 anos. Depois de assistir ao jogo de ontem, ela disse: as jogadoras chilenas se esforçaram muito. Elas devem estar muito tristes. Quero ir dizer obrigada a elas. Então ela pesquisou o espanhol chileno online e escreveu com muito cuidado. As lágrimas começaram a brotar dos meus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza como as de ontem à noite. E sim lágrimas quentes, causadas pela gentileza de outra pessoa. Dora me entregou a bandeira artesanal e o cartão de agradecimento. Ao receber este presente sincero das suas mãozinhas, algo em meu coração mudou. Este pequeno anjo me ensinou o verdadeiro valor do esporte, que não é apenas vencer, mas que a própria postura de lutar com toda a alma tem o poder de tocar corações. Eu me abaixei para ficar na altura dos olhos de Dora, segurei sua mão e disse em português: obrigada, Dora. O rosto de Dora se iluminou imediatamente. Depois de encontrar Dora e sua mãe no parque, conversamos por um tempo no banco. Embora Dora ainda estivesse um pouco tímida, ela compartilhou seriamente suas impressões sobre o jogo de ontem. Cada palavra pura dela curava gradualmente meu coração ferido. De repente, a senhora Ana disse: se não se importar, gostaria de nos agraciar com sua presença para um jantar em nossa casa esta noite? Minha filha disse que gostaria de conversar mais com a Certa. Valentina, fiquei muito surpresa. Convidar uma estrangeira que acabara de conhecer para sua casa não é comum, mas o rosto da mãe estava cheio de sinceridade. Então aceitei o convite com gratidão. Após o jogo da tarde, fui para a casa da senhora Ana, seguindo o endereço que me foi dado. Perdemos o último jogo contra a Colômbia por 2-3, mas isso não importava mais. O encontro com Dora pela manhã já havia aliviado muito meu humor. A casa da senhora Ana era um sobrado de 2 andares em um bairro tranquilo. Ao chegar à porta, ouvi conversas alegres vindas de dentro. Toquei a campainha e Dora correu imediatamente para abrir, recebendo-me com um sorriso radiante. A Valentina chegou! Na porta não estavam apenas Dora e sua mãe, que eu conheci pela manhã, mas também o pai e a avó, que eu via pela primeira vez. O pai era um homem que parecia ter uns 40 anos, de colarinho branco, que acabara de trocar o terno. A avó era uma senhora elegante, de uns 70 e poucos anos. Bem-vinda! Minha filha esperou por você o dia todo, disse o pai, acenando educadamente.
A avó também sorriu gentilmente. Deve estar cansada de vir de tão longe. Preparamos algumas comidas caseiras hoje para demonstrar nosso carinho. A atmosfera dentro de casa era como a de uma acolhedora família brasileira. A mesa estava cheia de pratos caseiros brasileiros. Feijoada, moqueca, pão de queijo, cada prato parecia delicioso. Antes de começarmos a comer, Dora me mostrou algo com alegria. Era um álbum de recortes que ela mesma havia feito. Na capa estava escrito em letras caprichadas: registro de todos os jogos da Valentina. Levei uma semana para fazer, viu? Disse Dora, virando orgulhosamente o álbum. Estava cheio de fotos minhas neste torneio, recortadas de jornais, encontradas na internet e até fotos do jogo de ontem, todas bem organizadas. O mais surpreendente era a análise detalhada dos meus dados. A taxa de acerto no ataque da Valentina foi de 40%. Este número pode não parecer alto, mas sua performance em encorajar as companheiras em quadra foi excelente. Especialmente no final do terceiro set, quando estávamos atrás, você se jogou corajosamente para salvar a bola. Aquela cena foi muito emocionante. Eu mal podia acreditar que uma menina de 9 anos pudesse analisar de forma tão profunda. Além dos números, ela valorizava a qualidade e o espírito do jogo. Durante a refeição, toda a família conversou comigo sobre muitas coisas. Mas o que mais me tocou foi o que a avó disse. No Brasil, temos uma cultura que chamamos de calor humano e acolhimento. É torcer por aqueles que dão o seu melhor. Não são apenas os vencedores que são incríveis. Valorizamos mais aqueles que se esforçam incansavelmente e lutam até o último momento. Este é o jeito do povo brasileiro. O pai acrescentou: o motivo pelo qual minha filha se emocionou tanto com a atuação da Ser, Valentina, é provavelmente porque ela absorveu esse espírito. Conseguimos ver a beleza interior de uma pessoa, mais do que o resultado da vitória ou derrota. Talvez este seja o nosso valor brasileiro. Fiquei profundamente emocionada. Em minha vida passada, eu só conhecia uma cultura que elogiava os vencedores. Atletas perdedores não tinham valor. Esforço sem resultado não tinha significado. Fui ensinada a acreditar nisso. Mas esta família brasileira era totalmente diferente. Eles não olhavam para o resultado, mas para o processo. Não para a vitória ou derrota, mas para o espírito. Eles também me disseram que isso não era um caso especial, mas sim a cultura brasileira comum. No final, Dora me disse: Valentina, na próxima vez você tem que vencer. Mas mesmo que perca, eu sempre vou torcer por você, porque quem se esforça ao máximo é o mais legal. Naquela noite, quando a família inteira se despediu de mim, meus sentimentos tinham mudado completamente. A ideia de desistir do vôlei havia desaparecido. Após aquela experiência calorosa, minha atitude em relação ao último jogo do dia seguinte também mudou completamente. Mesmo sendo uma batalha para evitar o último lugar contra a Colômbia, a classificação não importava mais. O importante era lutar com todas as forças por aquelas pessoas que eu havia conhecido neste país. No dia do jogo, acordei mais cedo do que o normal para me preparar. Meu humor estava cheio de uma energia positiva sem precedentes. Minhas companheiras de equipe também notaram minha mudança. Valentina, você parece muito mais feliz, disse a capitã chilena. Sim, eu conheci pessoas maravilhosas no Brasil. Hoje quero dar o meu melhor por elas, respondi. Às 14h fomos para o Maracanãzinho. Ao chegar, olhei instintivamente para a plateia. Naquele instante, uma cena inacreditável surgiu diante dos meus olhos. Em um canto da arquibancada, vi Dora e sua família. Eles estavam segurando uma faixa artesanal com Chile escrito. Olhando mais de perto, estava escrito em espanhol chileno com letras grandes: Vamos, Valentina! O mais surpreendente foi que outros brasileiros estavam reunidos ao redor da família de Dora. O feirante, a tia da papelaria, estudantes do ensino médio e até o vizinho do bairro. Todos seguravam pequenas bandeiras chilenas e torciam por nós. Quando o jogo começou, algo inesperado aconteceu. Nos jogos anteriores quase não se ouvia torcida pelo Chile, mas hoje era totalmente diferente. Os gritos de apoio ao Chile vinham claramente da seção de Dora. Valentina, Chile, vamos! O mais emocionante era que as crianças gritavam vamos, em espanhol mesmo que a pronúncia não fosse perfeita.
Era uma torcida que vinha do fundo do coração. Perdemos o primeiro set por 19 até 25, mas os gritos não pararam. Perdemos o segundo set por 22 até 25, mas cada vez que lutávamos com todas as nossas forças, aplausos calorosos ecoavam na arquibancada. No terceiro set, resistimos bravamente e liderávamos por 20 até 18. Foi aí que surgiu uma oportunidade de ouro. A levantadora me deu um passe perfeito, saltei com todas as minhas forças e ataquei a bola, que passou pelo bloqueio adversário e caiu pesadamente na quadra deles. 21 até 18. Naquele momento, o estádio explodiu em aplausos estrondosos, especialmente o som vindo da seção de Dora, que parecia a nossa quadra principal no Chile. Involuntariamente, cerrei os punhos e me curvei para a plateia em agradecimento. Embora tenhamos vencido o terceiro set por 25 até 21, infelizmente perdemos nos quarto e quinto sets. No final, a Colômbia venceu por 3-2 e terminamos em último lugar no torneio. Mas no instante em que o apito final soou, algo ainda mais incrível aconteceu. Toda a plateia se levantou e aplaudiu. Eles aplaudiram os vencedores, a Colômbia, e também aplaudiram a nós, as perdedoras. Minhas lágrimas escorreram incontrolavelmente. Em toda a minha vida, nunca ninguém havia aplaudido os perdedores com tamanha intensidade. Durante a entrevista pós-jogo, não consegui conter minhas emoções, chorando e rindo ao mesmo tempo. Esta é a primeira vez na minha vida que recebo um apoio assim. Agradeço sinceramente a todos os brasileiros por nos darem um aplauso tão caloroso a nós, as perdedoras. Neste país, aprendi o verdadeiro e belo significado do esporte. Após a entrevista, Dora e todos estavam me esperando na saída. Valentina, você foi incrível. Aquele último ataque foi muito legal. Dora disse, vendo o sorriso inocente dela. Minhas lágrimas voltaram a cair. 2 anos depois, na primavera de 2023, finalmente assinei com os Sereias Cariocas, um dos principais times da Liga Profissional Feminina de Vôlei do Brasil. Meu esforço nos últimos 2 anos finalmente foi recompensado. A primeira coisa que fiz ao chegar ao Brasil foi entrar em contato com Dora e sua família. Liguei do Aeroporto Internacional do Galeão e ouvi a voz alegre de Dora. Valentina, você realmente voltou. Dora agora tem 12 anos e é uma jogadora importante no clube juvenil de vôlei local. Marcamos nosso primeiro reencontro no nostálgico Parque Lage. Sentamos no mesmo banco de 2 anos atrás, mas com sentimentos completamente diferentes. Eu voltei para cumprir minha promessa, eu disse. Dora sorriu e respondeu, eu também cumpri minha promessa. Eu treino duro todos os dias, esperando um dia ser como você, Valentina. Fiquei emocionada ao ver seu crescimento. A menina de 9 anos agora era uma jogadora de vôlei radiante e confiante. Depois de me juntar aos Sereias Cariocas, rapidamente me tornei a principal jogadora da equipe com minha altura e técnica. O nível do vôlei brasileiro e a recepção calorosa me fizeram sentir a beleza deste país mais uma vez. Em particular, a torcida durante os jogos era impressionante. Mesmo quando estávamos atrás, os fãs brasileiros gritavam até o último momento. Aquela cultura de aplaudir tanto os vencedores quanto os perdedores fez a emoção de 2 anos atrás ressurgir. A casa de Dora realmente se tornou minha segunda casa no Brasil. Eu os visito todos os anos para passar o carnaval juntos e aprendi muito sobre as tradições brasileiras. Nós fazemos brigadeiros e vamos à Igreja do Bonfim para rezar por bênçãos. Eles realmente cuidam de mim como se eu fosse da família. Hoje, este é meu 3º ano jogando vôlei no Brasil. Aprendi mais do que apenas técnica de vôlei neste país. Aprendi como ser um ser humano, o significado do esforço e, o mais importante, a importância da conexão humana. Dora agora está na 7ª série e é a principal jogadora do seu clube de vôlei. Fui assistir a um jogo dela outro dia e vi seu estilo de jogo bonito e que nunca desiste, assim como o meu naquela época. Você joga de um jeito lindo, Dora, eu disse a ela após o jogo. Ela respondeu alegremente. Você me ensinou isso, Valentina. Você disse que o importante não é vencer ou perder, mas o quanto de esforço colocamos. Eu realmente acredito que aquele torneio de 2021 que terminou em último lugar foi a experiência mais valiosa da minha vida.
Se eu não tivesse conhecido Dora naquele dia, eu não seria quem eu sou hoje. Por fim, gostaria de dizer a todos que estão assistindo a este vídeo, o povo brasileiro torce por todos que se esforçam, não apenas pelos vencedores. Não importa quão pequeno seja o esforço ou quão insignificante seja o desafio, eles veem e valorizam isso. E este ponto mudou completamente a minha vida. Agora, amo o Brasil com todo o meu coração. Este é o meu segundo lar. Nunca esquecerei minha gratidão por Dora e sua família, pela vizinhança na feira e por todos que vieram me apoiar naquele dia. O verdadeiro valor do esporte não está na vitória ou derrota, mas no processo de lutar com toda a alma, no espírito de nunca desistir e no que se deixa nos corações dos espectadores. Muito obrigado a todos os brasileiros. Por causa de vocês, posso continuar jogando vôlei todos os dias. De agora em diante, continuarei dando o meu melhor por todos vocês. Obrigada. O que se passa, afinal? Um especialista japonês em segurança aérea testemunhou um certo cenário no aeroporto de Guarulhos. O vídeo de conteúdo chocante que ele filmou espalhou-se rapidamente pelo mundo, atingindo 8 milhões de visualizações. No entanto, o que mais surpreendeu o próprio cineasta não foi o conteúdo do vídeo, mas sim o comentário unânime de especialistas em segurança aérea de todo o mundo. Isto é um comportamento profissional treinado. Por que é que só o Brasil consegue atingir este nível? O que é que o vídeo captou e por que é que chocou tanto os especialistas de todo o mundo? Vamos ver de imediato. Kenji Tanaka, um especialista em segurança aérea que serviu no Ministério da Terra, Infraestrutura, Transportes e Turismo do Japão durante 25 anos, avaliando mais de 300 aeroportos anualmente. Para ele, que viaja pelo mundo, a segurança aeroportuária é a sua vida. O aeroporto mais seguro, sem dúvida, era Narita. Esta era a sua convicção inabalável. De facto, o Aeroporto Internacional de Narita é um enorme centro que movimenta dezenas de milhões de passageiros anualmente. Kenji mantinha um orgulho absoluto na infraestrutura de ponta criada pelo sistema de segurança aérea japonês. A segurança aeroportuária do Brasil não deve passar de uma formalidade. Ele havia afirmado isto aos seus colegas antes da viagem de negócios. O orçamento de segurança do Japão é cerca de 50 vezes superior ao do Brasil. Quem já acreditava que este número dizia tudo? No entanto, a sua maior frustração tinha outra causa: a humilhante experiência no aeroporto de Paris Charles de Gaulle no ano passado. A inspeção excessiva levou à confiscação dos seus sapatos, resultando num atraso de 2 horas numa reunião importante. Mesmo quando protestava, os funcionários apenas apontavam o manual como escudo, ignorando-o. Os aeroportos europeus são rígidos e inflexíveis. Esta experiência solidificou ainda mais a sua crença. Ao embarcar no voo para Guarulhos, Kenji sorria interiormente. Nesta viagem de negócios, vou provar o quão relaxada é a segurança do Brasil. O projeto de que estava encarregado era uma colaboração tecnológica com a empresa de segurança aeroportuária brasileira, visando introduzir a tecnologia japonesa de ponta no Brasil. Este é um trabalho ideal. Os brasileiros preocupam-se apenas com a cortesia, ignorando as ameaças realmente importantes. Esta era a sua impressão sobre o Brasil. No ranking global de segurança aérea, o Japão estava em primeiro lugar e o Brasil em 7º. Quem já acreditava que este número era a realidade? Mesmo no avião, enquanto ouvia a tripulação de cabine apresentar o aeroporto brasileiro, a sua expressão permaneceu fria. A cortesia não adianta nada na segurança. O que importa é eliminar a ameaça. À medida que o avião se aproximava da aterragem, o seu sentimento de superioridade aumentava. Imaginava os responsáveis pela segurança do Brasil curvando-se humildemente perante a tecnologia japonesa avassaladora. No entanto, ele ainda não sabia que a realidade que estava prestes a experimentar iria subverter fundamentalmente os seus conhecimentos profissionais. No momento em que o avião aterrou no aeroporto de Guarulhos, a experiência que mudaria os valores de Kenji estava prestes a começar. No momento em que Kenji pisou o terminal do aeroporto de Guarulhos, sentiu uma ligeira anomalia. A disposição das câmeras de vigilância era anormalmente precisa. Bem, talvez seja um novo terminal, racionalizou ele. A caminho da imigração, Kenji observou inconscientemente os arredores.
Em Narita, a esta hora, certamente haveria longas filas. No entanto, o posto de imigração de Guarulhos fluía surpreendentemente bem. Provavelmente há menos passageiros, Kenji julgou. Mas, no portão de imigração, o seu estereótipo sofreu a primeira rachadura. O sistema de reconhecimento facial operava com extrema discrição, como se não existisse. O que é isto? Era uma cena impensável no Japão. Os portões de Narita projetavam o rosto nas grandes telas e o som do processamento era alto, mas o sistema de Guarulhos completava a autenticação num instante, sem que o passageiro se apercebesse. Kenji franziu a testa. Segurança que não chama atenção não tem sentido. É o oposto da dissuasão. Pela sua perspectiva, este método era incompreensível. A base da segurança japonesa era a ordem e a intimidação. Máquinas enormes e procedimentos rigorosos eram os que impediam o crime. No entanto, uma confusão maior ainda o esperava. A caminho da recolha de bagagens, Kenji perdeu-se. Embora os sinais de Guarulhos fossem multilingües, o estilo discreto brasileiro era fácil de ignorar para ele, que estava habituado aos sinais grandes e chamativos do estilo japonês. Desculpe, onde fica a recolha de bagagens? Ele abordou um funcionário do aeroporto próximo em inglês. O inglês do funcionário não era fluente, mas ele esforçou-se para falar. No entanto, o que realmente surpreendeu Kenji foi a ação do funcionário. Talvez, julgando que a explicação verbal não era suficiente, o funcionário começou a levá-lo pessoalmente à recolha de bagagens. Não precisa incomodar-se. Kenji sentiu-se desconfortável. Nos aeroportos japoneses, era quase impossível que um funcionário guiasse individualmente um passageiro. O trabalho do funcionário limitava-se às tarefas prescritas. O serviço que excedia o âmbito não era rentável. Mas o funcionário de Guarulhos sorriu e respondeu: garantir que os nossos hóspedes se sintam acolhidos é o nosso trabalho. Um sentimento indescritível começou a surgir no coração de Kenji. Por que é que este funcionário está disposto a fazer tanto sem qualquer recompensa? Era uma ação que o racionalismo japonês não conseguia explicar. Ao chegarem à recolha de bagagens, o funcionário acenou educadamente com a cabeça e partiu. Kenji ficou sozinho, perplexo. Que sensação é esta? O que o envolvia era confusão, mas também algo caloroso. Mas ele balançou a cabeça. Não é hora para sentimentalismos. No mundo da segurança, a eficiência é tudo, advertiu-se Kenji. Ao lado da esteira de bagagens, tentou observar o sistema de segurança circundante. Os funcionários deste aeroporto são sempre tão amáveis? Perguntou ele a um empresário brasileiro ao seu lado em inglês. O homem respondeu com naturalidade: isso é normal. O cliente, em primeiro lugar, não é o mínimo? A confusão de Kenji aprofundava-se. E no momento seguinte, uma cena inacreditável surgiu à sua frente. Após fazer o check-in no hotel, Kenji estava a rever os materiais para a reunião do dia seguinte. No entanto, ele não conseguia encontrar o seu tablet importante. Ontem à noite, eu estava a usá-lo enquanto o carregava numa cadeira do terminal de Guarulhos. Um pressentimento sombrio passou-lhe pela cabeça. Ele verificou apressadamente toda a sua bagagem, mas o tablet não estava em parte alguma. A reunião do dia seguinte era crucial para a sua carreira. Se o projeto fosse bem sucedido, Kenji poderia tornar-se o chefe da divisão internacional da sua empresa. Mas sem o dispositivo que continha todos os dados principais, a reunião seria um desastre. Outra vez, o mesmo padrão de CDG, Kenji tremia de raiva. O pesadelo europeu ressurgiu. Não encontrar objetos perdidos, a resposta irresponsável do pessoal, e ele só podia culpar a si mesmo. Ele estava convencido de que todos os aeroportos estrangeiros eram iguais. Na manhã seguinte, ele ligou para o setor de achados e perdidos do aeroporto de Guarulhos. Estou à procura de um tablet importante. Estava a carregar numa cadeira no terminal ontem à noite. O funcionário do outro lado da linha ouviu atentamente a situação e respondeu: vou verificar de imediato. Poderia esperar cerca de 20 minutos? Kenji já estava meio a desistir. No Japão, era demorado perguntar sobre um objeto perdido e certamente levaria mais tempo no Brasil.
Mas inesperadamente, 15 minutos depois, o telefone tocou. Encontramos o tablet que procura, disse o funcionário com um tom de alívio perceptível na voz. A sério, Kenji não pôde evitar o espanto. Sim, foi encontrado numa cadeira durante a patrulha de ontem à noite e foi imediatamente guardado por nós. O cabo de carregamento também está conosco. Quando Kenji correu para o aeroporto, o funcionário entregou-lhe o tablet cuidadosamente guardado. O dispositivo estava intacto e a bateria estava carregada a 100%. Muito obrigado, salvou-me a vida. No entanto, as palavras seguintes do funcionário deixaram Kenji sem reação. Na verdade, estávamos a preparar-nos para entregá-lo no seu hotel. Lamentamos muito tê-lo feito vir até aqui no meio da sua agenda. A mente de Kenji ficou confusa. Ele próprio havia perdido o dispositivo, mas o funcionário estava a pedir desculpa. E ainda por cima, pretendiam entregá-lo no hotel. Era uma resposta absolutamente impossível no Japão. Por que é que estão dispostos a fazer tanto por mim? Kenji não pôde deixar de perguntar. O funcionário mostrou uma expressão um pouco embaraçada e respondeu: já que estamos a guardar um objeto importante de um passageiro, é nossa responsabilidade devolvê-lo. Além disso, não podemos ignorar um hóspede em dificuldade. Aquele sentimento indescritível inundou novamente o coração de Kenji. Este funcionário não tem nenhuma obrigação. Por que é que está disposto a ser tão sincero? Por que é que está a dedicar o seu tempo a outra pessoa, sem lucro ou recompensa? Fico muito feliz por ter podido ajudar. O sorriso do funcionário parecia um alívio genuíno, como se estivesse feliz por ele. No entanto, o espanto de Kenji não terminou aí. Enquanto caminhava pelo aeroporto após receber o tablet, ele reparou numa coisa. A disposição da segurança era anormalmente calculada. À primeira vista, as posições dos seguranças pareciam aleatórias, mas da perspectiva de um especialista, alcançavam uma cobertura visual perfeita. Isto não é um acaso. Kenji parou e observou os arredores. As câmaras instaladas no teto, a rota de patrulha dos robôs de segurança, o movimento dos seguranças humanos, tudo estava perfeitamente interligado, como se uma orquestra invisível estivesse a tocar. E, surpreendentemente, os passageiros não tinham consciência disso. A segurança japonesa utiliza a visibilidade para criar dissuasão, mas a segurança brasileira alcançava a segurança não se fazendo sentir. É o jeito brasileiro? Murmurou Kenji. Foi então que um anúncio soou repentinamente no terminal. Funcionários, atenção, alerta laranja. Terminal 2, terceiro andar. Era um anúncio codificado, incompreensível para os passageiros comuns. Mas Kenji conseguiu entender. Era uma chamada de emergência para a detecção de um objeto suspeito. Impulsionado pelo seu instinto profissional, ele dirigiu-se ao local. Ao chegar perto das cadeiras do terceiro andar do Terminal 2, 5 funcionários já se tinham reunido, mas ninguém estava em pânico. Eles agiam calmamente, como se tivessem ensaiado. Senhor, desculpe, poderia desviar-se para este lado? Os funcionários guiavam naturalmente os passageiros à volta. Não havia atitude intimidatória, mas sim uma explicação cuidadosa com um sorriso, garantindo simultaneamente um raio de 20 metros. Ao mesmo tempo, outro funcionário posicionou-se discretamente ao redor do objeto suspeito. Isto é para se proteger no caso de uma explosão. Kenji engasgou. Isto não é um exercício, é uma resposta real. Então, aconteceu algo surpreendente. 3 minutos após a notificação, a unidade de desarmamento de explosivos da polícia chegou. O carro dos bombeiros e a ambulância também foram destacados simultaneamente. Na experiência de Kenji, esta velocidade era extraordinária. Mesmo em Narita, a resposta a um objeto suspeito levava pelo menos 10 minutos. No Brasil, o destacamento completo foi concluído em 3 minutos. Como é que fizeram isto? Ele perguntou a um funcionário do aeroporto ao lado em inglês. Neste aeroporto, nosso objetivo é concluir a resposta inicial a todas as emergências em 3 minutos. Fazemos treinos conjuntos frequentes com a polícia, os bombeiros e as unidades médicas, respondeu o funcionário com naturalidade. No final, o objeto suspeito era apenas uma mochila fotográfica esquecida, mas a resposta dos funcionários foi impecável do início ao fim.
Quando o proprietário apareceu, o funcionário, enquanto pedia desculpa, realizou cuidadosamente o trabalho de confirmação. Lamentamos o incômodo. Poderíamos verificar o conteúdo, por favor? Não uma ordem, mas um pedido de cooperação. Kenji ficou chocado com esta cena. A segurança e o serviço ao cliente podiam ser perfeitamente conciliados. No táxi a caminho do local da reunião, Kenji estava imerso em pensamentos. Tudo o que experimentara nas últimas 24 horas era inexplicável pelos seus conhecimentos profissionais. Embora fosse o oposto dos métodos japoneses, que valorizavam a ordem e a intimidação, o resultado era igual, ou até melhor. Será que negligenciei algo importante? Mas ele balançou a cabeça. Não posso ser levado pela emoção. No mundo da segurança, os resultados e os dados são tudo. Kenji endireitou-se. Na próxima negociação, vou provar a superioridade da tecnologia japonesa, prometeu a si mesmo. No entanto, ele ainda não sabia que a cena que estava prestes a testemunhar iria subverter completamente a sua visão de segurança. O desenvolvimento da negociação foi mais peculiar do que o esperado. A apresentação de Kenji foi impecável e os executivos da empresa brasileira ouviram com interesse. Ao introduzir o nosso mais recente sistema de vigilância por IA, a taxa de detecção de ameaças aumentará em 40% e a mão de obra poderá ser reduzida para 1/3 da atual. A parte brasileira parecia interessada na eficiência apresentada em números, mas na segunda metade da negociação surgiu uma questão inesperada. E o que acontecerá aos funcionários que serão dispensados? Kenji sorriu interiormente. Isto é um negócio. O corte de partes ineficientes é natural. É assim que a empresa cresce. No entanto, as expressões da parte brasileira ficaram sombrias. Consideramos os funcionários como parceiros. Não podemos simplesmente despedi-los. Kenji não conseguia entender. É irracional envolver emoções nos negócios. O sentimentalismo não pode melhorar a qualidade da segurança. Para acompanhar os padrões globais, a eficiência é essencial. A negociação foi temporariamente suspensa. A parte brasileira disse que consideraria, mas Kenji sabia que era basicamente uma rejeição. Mas foi nesse momento que o responsável brasileiro, o senhor Roberto, propôs: se não se importa porque não vê a nossa filosofia de segurança, vou levá-lo a fazer uma visita noturna ao aeroporto. Kenji aceitou o convite para a visita, movido pela curiosidade. 2030, Central de Comando da Segurança do Aeroporto de Guarulhos. Esta área era geralmente restrita a pessoal autorizado. Esta é a nossa central de comando, explicou o senhor Roberto. A enorme parede de ecrãs exibia imagens de todo o aeroporto, mas o que surpreendeu Kenji foi a forma como operava. Assim que a IA detectava um comportamento anormal, era primeiro um operador humano a confirmar. Só depois, se necessário, eram dadas instruções aos seguranças no local. Não entregamos completamente a IA, disse o senhor Roberto apontando para o ecrã, porque o julgamento humano tem calor. Kenji franziu a testa. Isso não diminui a eficiência? É verdade que se olharmos apenas para a eficiência, talvez sim, respondeu o senhor Roberto calmamente. Mas queremos proteger não apenas a segurança dos passageiros, mas também a sua tranquilidade. Esta frase deixou Kenji sem palavras. Em seguida, o senhor Roberto levou-o a ver a rota de patrulha noturna, 10 da manhã. O terminal estava quase vazio, mas os seguranças seguiam o manual perfeitamente, mesmo sem ninguém a olhar. Por que é que são tão meticulosos quando ninguém está a ver? Perguntou Kenji intrigado. Um jovem segurança respondeu: não temos a mentalidade de que podemos ser negligentes porque o passageiro não está a olhar. Tenho orgulho do meu trabalho. E quando penso nos passageiros que vão caminhar neste chão amanhã, não posso ser descuidado. Algo tocou o coração de Kenji. Pessoas que agem por honra e sentido de responsabilidade, não por eficiência ou lucro. Este era o espírito profissional que estava a desaparecer no Japão. E a cena seguinte subverteria completamente os seus valores 20 da manhã. A área do terminal de carga, ali o senhor Roberto mostrou a Kenji uma visão especial. Esta é uma sala dedicada ao transporte de seres vivos. A temperatura e a umidade são perfeitamente controladas. O senhor Roberto abriu a porta
e uma cena surpreendente surgiu. Gaiolas com cães e gatos estavam alinhadas cuidadosamente como quartos de hotel. Os funcionários falavam com cada gaiola, trocando água e comida. Tá tudo bem, você logo verá seu dono, viu? Kenji ficou chocado ao ouvir a voz suave do funcionário. Isto não é carga? É carga, mas também são vidas preciosas, respondeu o senhor Roberto. Damos a estes bichinhos o melhor cuidado, mesmo no meio da noite, quando ninguém está a ver. É o jeito brasileiro. Lágrimas vieram aos olhos de Kenji. O que é segurança? O que é eficiência? O que é espírito profissional? Todas as respostas pareciam ter sido encontradas neste momento. Senhor Roberto, eu estava errado, Kenji admitiu com a voz trêmula. A segurança não deve ser exibida, mas sim imperceptível, certo? E não é cortar, pessoal, mas sim maximizar o pessoal, certo? O senhor Roberto sorriu. Fico feliz que tenha reparado nisso. Não sei se o nosso método é o correto, mas o nosso desejo de valorizar tanto passageiros como os funcionários é sincero. Dia de embarque no voo de regresso. Kenji permaneceu no aeroporto de Guarulhos com sentimentos complexos. A sua estadia de uma semana havia abalado profundamente a sua visão de segurança. A caminho do portão de embarque, ele parou e, por instinto profissional, tirou o seu smartphone. A segurança perfeitamente interligada num lugar invisível, o trabalho honesto e, o mais importante, as expressões tranquilas dos passageiros. Ele capturou estas cenas num vídeo de 10 segundos. Preciso transmitir isto ao mundo, Kenji acreditou. No avião, ele abriu o smartphone e adicionou uma descrição ao vídeo. Passei 25 anos como especialista em segurança, vendo aeroportos de todo o mundo. Mas no aeroporto de Guarulhos, no Brasil, eu reaprendi tudo. Isto não é apenas segurança, é uma filosofia. No momento em que o vídeo foi carregado, a vida de Kenji começou a mudar. Ao regressar a Tóquio, Kenji recebeu feedback de todo mundo. O vídeo ultrapassou 1 milhão de visualizações em 24 horas e atingiu 8 milhões numa semana. Os comentários de especialistas em segurança de todo o mundo superaram em muito as expectativas de Kenji. Isto é segurança de nova geração. A segurança alcançada pela harmonia, não pela intimidação. Os brasileiros conciliaram a segurança e a humanidade. Nós também devemos aprender. Aprendi que a eficiência não é reduzir a mão de obra, mas sim maximizar o capital humano. O que mais o impressionou foram os comentários de funcionários de aeroportos de vários países. A partir de amanhã, também serei honesto num lugar invisível. Vou colocar a tranquilidade dos passageiros em primeiro lugar. Kenji ficou profundamente emocionado. A sua experiência estava a tentar mudar a segurança em todo o mundo. No entanto, a maior mudança ocorreu no próprio Kenji. O seu estilo de proposta na empresa mudou drasticamente. Ele deixou de procurar apenas a eficiência, como fazia antes, e começou a pensar de forma centrada no ser humano. O reforço é importante, mas também penso que a honra dos funcionários é igualmente importante, porque não pensamos num método que concilie os dois. Esta abordagem foi inicialmente questionada pelos seus colegas. Kenji, o que aconteceu com você no Brasil? Isto não é a sua cara. Mas o resultado foi inesperado. As propostas que respeitavam as pessoas foram aceitas por mais empresas. A relação de confiança a longo prazo foi construída e a taxa de retenção de clientes aumentou drasticamente. 6 meses depois, Kenji foi promovido a chefe da divisão de segurança internacional. Mas o seu maior orgulho era outra coisa. Impulsionados por aquele vídeo, aeroportos em todo o mundo começaram iniciativas de melhoria da segurança. O método, que ficou conhecido como Padrão Brasil, aumentou drasticamente a satisfação dos passageiros. Kenji recebeu mensagens de agradecimento de todo o mundo. Graças ao seu vídeo, conheci a filosofia de segurança brasileira. Também quero ir ao Brasil ver. Você ensinou-me o que é o verdadeiro profissionalismo. Agora, Kenji visita o Brasil várias vezes por ano. Embora também tenha objetivos de negócio, a sua intenção é aprender com o Brasil. Há poucos dias, ele reencontrou o Sr. Roberto no aeroporto de Guarulhos. Sr. Tanaka, bem-vindo de volta. Ele ainda se lembrava dele. Ouvi dizer que o vídeo causou grande repercussão em todo o mundo.
Eu apenas fiz o que é normal. Desculpe por isso. Kenji respondeu sinceramente. A sua normalidade mudou o mundo, senhor Roberto. A filosofia de todos vocês no Brasil deu esperança aos especialistas em segurança de todo o mundo. E eu também quero fazer parte dela. Caminhando pelo aeroporto de Guarulhos, Kenji estava rodeado por um profundo sentimento de gratidão. Ele sentia vergonha da sua arrogância de um ano atrás e era sinceramente grato pela sorte de ter encontrado o Brasil. A eficiência é importante, mas há algo mais importante do que isso. O respeito pelo coração humano é o que traz a verdadeira segurança. Esta foi a lição mais importante que Kenji aprendeu no Brasil. E agora, ele considera a propagação desta lição ao mundo a sua missão. A história, que começou com um vídeo de apenas 10 segundos, continua a espalhar-se por todo o mundo. Então, o que achou do vídeo de hoje? Obrigado por assistir.